Fala pessoal, bom dia, Douglas aqui. Hoje a gente quer falar um pouquinho ali no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Efésios 3, versículo 14 e 20. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então a palavra excede é mencionada várias vezes na Bíblia e possui um significado profundo e poderoso. Então ela é usada para descrever algo que vai além dos limites, ultrapassa as expectativas ou supera qualquer medida na Bíblia. Então excede é frequentemente associado à graça, ao amor e ao poder de Deus. Então, para experimentar o significado de excede na Bíblia, é importante confiar em Deus e depender de sua graça e poder. Então nós devemos reconhecer que nossas próprias forças são limitadas e buscar a Deus em oração. Então, quando nós buscamos sua orientação e ajuda, além disso, devemos praticar o amor e a generosidade, seguindo o exemplo de Deus, que nos excede em graça e misericórdia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, que afirma: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então o significado de excede na Bíblia não está relacionado a um custo monetário. Em vez disso, refere-se à natureza abundante e ilimitada de Deus e sua graça, amor e poder. Isaías 40, 31, 38 e 39. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 21 e 23. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então o caminho para executar o nosso propósito realmente é se reinventar e sempre fazer parte do caminho, mas também continuar construindo a nossa história em Jesus Cristo, acreditando que vamos construir algo de valor firmado em sua palavra. Mas realmente o passado pode lançar sobre cada um de vocês setas e acusações, mas permanecer firme, crendo que o amor de Deus nos revela o Criador. E de forma sobrenatural, nós podemos alcançar o propósito que Deus tem preparando sobre a rocha. Então viver esses ventos contrários fazem parte do nosso amadurecimento e crescimento, mas independente de qualquer situações adversas que possam acontecer, nossa fé em Jesus Cristo deve permanecer firme. Então nós devemos acreditar no amor que foi depositado em nós e através de nós, firmado no sacrifício de Cristo na cruz. Então quando nós permanecemos incondicionalmente, firmando sobre a missão que foi revelada a vocês, a nós, através do sacrifício de Jesus Cristo sobre a cruz, nós realmente podemos trazer à realidade uma nova mentalidade transformada e firmado no caráter de Cristo, do cristão.
Então foi revelado através da mente de Cristo uma nova realidade, sincronizados com a nossa realidade natural. Então realmente quando nós continuamos alimentando aquilo em que estamos vivendo e aprendendo, realmente tem o poder de expandir sua visão e transformar a nossa realidade. Então a fé para vencer e crescer em maturidade necessária para lidar com as situações que passamos ao longo de nossa vida são aperfeiçoados com base no tempo que depositamos em Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 12 e 15. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo certamente, te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então realmente acreditar que todas as coisas que não podemos compreender, mas podemos sentir ou tocar, nos faz pensar que nossa realidade está totalmente limitada mediante a fé. Então crer que todas as coisas vão cooperar para que você colha e prossiga fluindo sobre a palavra daquele que o criou, revela uma força convicta sobre aquilo que estamos pensando em fazer. Então o nosso objetivo é uma ação no natural, para que isso possa trazer edificação sobre nossas vidas. Então o nosso amadurecimento e crescimento não pode ser condicionado ao terreno natural, mas posicionado antes no espírito. Então o poder de se mover por fé está em sincronia com nossos problemas e questões de nossas vidas, que trazem à realidade todas as coisas que não podemos ver. Mas trabalhar com esses pensamentos que possam ser liberados em edificação sobre os que estão perdidos, realmente alimentar o nosso coração com certezas eternas, pode despertar força necessária para encarar e administrar os desafios que nos trazem amadurecimento e crescimento. Então a verdadeira fé ativada caminha dentro do desconhecido, acreditando que todos nós já começamos algo. Então alimentar-se de tudo aquilo que temos como firmamento, estando com os olhos fixos em Deus e a nossa convicção e a fé firmadas em Deus, é deixar que o Espírito Santo nos convença de todas as coisas que não podemos compreender, mas podemos sentir. Então o nosso modo de enxergar não deve estar movido em certas convicções naturais, mas no simples firmamento de Jesus Cristo. Então deixar que Deus possa os conduzir com aperfeiçoamento, fé e resiliência, para que vocês possam continuar prosseguindo, sentido ao que lhe foi estabelecido pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus. Então o Evangelho é a base de um relacionamento que está firmado em Deus, não se baseia no tempo naturalizado, mas em firmamentos eternos, em propósito, em convicções reais e verdadeiras, firmadas na palavra. Então realmente ser direcionado a viver os propósitos que Deus nos concedeu a participar não está relacionado ao nosso próprio querer, mas tudo que atrai a paz ao nosso coração com certeza gera uma nova história. Então Deus é o fundamento eterno que firma nosso coração com a certeza de que tudo coopera segundo a sua realidade, em espírito, rompendo sobre o natural. Então realmente ser moldado e amadurecido através de circunstâncias e do amor de Jesus Cristo firmando o nosso coração na cruz, é realmente conhecer e ser transformado por Deus. Efésios 3, capítulo 3, versículo 19 e 20. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então realmente seguir a Jesus está relacionado a renunciar o próprio querer e através do sacrifício de nossas próprias vontades, realmente transbordar a realidade de Jesus Cristo sobre todos os que de alguma forma agregam valor aos seus propósitos. Então alcançar a verdadeira plenitude em Deus, podendo assim nos completar com nossa realidade firmada na fé que foi depositada em nós e através de nós, é realmente descansar sobre sua maravilhosa luz e confiar em sua direção, transbordando amor e vida sobre todas as pessoas.
Então estar em paz com nós mesmos realmente é estar disposto a cumprir o que ainda estou no processo, vivendo, fazendo, cumprindo, se sacrificando a viver. Então requer um pouco mais de esforço e consistência para podermos alcançar os planos que temos em mente. Então o foco pelo que estou vivendo e aprendendo precisa ser fonte de vida à nossa realidade e fluir sobre cada área de nossas vidas, sendo construído e firmado no simples fundamento de sua palavra. Então ser movido por direcionamentos e propósitos requer de nós, como filhos de Deus, uma ação no natural, trazendo a realidade dos céus sobre nossas atitudes e pensamentos durante o processo. Nós precisamos realmente ser a resposta dentro do que estamos construindo. Ser edificado e moldado por Deus é deixar que Ele assuma a direção do nosso destino. Então, quando nós encontramos um refúgio em Jesus Cristo, somos restabelecidos em graça e conhecimento revelados aos seus filhos, que o buscam e o querem através da sua presença e palavras. Então, realmente ser fonte de amor sendo restituído por Deus tem movido muitas pessoas e através das situações sendo direcionadas por Deus a encontrarem novos caminhos. Então ser encontrado por Jesus Cristo é deixar que todos os obstáculos que passamos e processos possam estar nas mãos de Deus. Então deixar que o Espírito Santo nos convença de todas as coisas que devemos crer e se mover dentro do desconhecido, acreditando que o sobrenatural está além das tempestades que possamos estar vivendo, passando e enfrentando. Então fixando os nossos pensamentos em Jesus Cristo, acreditando que Ele é a fonte viva que transborda sobre nossa casa. Está sendo o firmamento de identidade original que tem validado pela fé em Deus e em seus grandes feitos. Então estar com essa conexão com o Criador revela em nós a semente de sua manifestação, trazendo à tona crescimento e maturidade necessária para que nós possamos lidar com as críticas, tanto as boas como as ruins. Então aprender com isso é crer que estamos no caminho correto, permanecendo e crescendo com a paz que excede todo o entendimento, que flui através da fé ativada e depositada em Deus. Então depender desse refrigério que vem através do Espírito sobre nossas vidas, que não podemos ver, mas está além de circunstâncias terrenas, é elevar realmente a nossa mente cativa a Cristo Jesus. E através disso manter nossos planos e projetos que estamos semeando em sacrifício vivos, sempre elevados à realidade divina, reabilitando e gerando fontes que fluem sobre diversas esferas de nossas vidas e áreas, pilares que podem realmente nos levantar e nos manter de pé. Então, quando nós elevamos a nossa mente e o nosso coração cativo a Deus, em sincronia com o Espírito Santo, nós realmente podemos estar alinhados e convictos e que a nossa fé realmente possa ser uma fé ativa naquilo que realmente Deus está fazendo e trabalhando em nossas vidas. Amém, galera? Valeu!